Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à quinta sessão do evento 30 Minutes Digital Talks, um ciclo de webinars online no âmbito da pós-graduação em Gestão da Sustentabilidade, em que vamos conhecer as mais recentes estratégias nesta área. Desde já agradecemos a vossa presença e também o interesse para estarem aqui hoje presentes. O meu nome é Miguel Bugalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje, iremos contar com a presença da Beatriz Maio, que nos irá fazer uma breve apresentação sobre o tema alterações climáticas, como mitigar riscos com base em ferramentas de cálculo de cenarização. A nossa convidada de hoje exerce funções como consultora sénior para as áreas de alterações climáticas e sustentabilidade na Ernst & Young. É licenciada em Geologia, com especialização em recursos naturais. Fez uma pós-graduação na área das energias renováveis e também um mestrado executivo em gestão de projetos. Esta sessão terá a duração de sensivelmente 30 minutos e no final da intervenção da Beatriz teremos um espaço reservado para podermos responder às vossas questões. Beatriz, muito bom dia, bem-vinda, e agora passo-lhe a palavra para poder então fazer a sua apresentação. Obrigada. Vou aqui então começar por partilhar o meu ecrã. Penso que já estão a ver, não é? Então, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui o convite do ISEG Executive Education para estar aqui este bocadinho com todos vocês, partilhar um pouco do meu dia-a-dia neste mundo, que são as alterações climáticas e de como apoiamos as diferentes entidades neste percurso. Como o professor Miguel referiu, trago o tema alterações climáticas, como mitigar riscos com base em ferramentas de cálculo e cenarização. Como temos aqui uma audiência variada, o objetivo não é entrar em detalhe técnico ao nível das ferramentas ou dos cenários em si, mas sim perceber como é que estes nos podem ajudar no caminho para uma atividade mais preparada e com o menor impacto possível. Vamos começar por identificar os pontos-chave que nos trazem até aqui hoje e o porquê de ser tão importante trazer cada vez mais estes temas para o centro da discussão e planeamento das organizações. Começando aqui pela problemática, temos vindo a assistir a um debate intenso sobre a problemática das alterações climáticas e a verdade é que o aumento da concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera, essencialmente provocado por emissões antropogénicas, está já a provocar alterações no clima. E esta imagem mostra-nos de uma forma muito clara a evolução no aumento da temperatura média da Terra nos últimos anos. E essa evolução, como podemos ver, já representa um aumento de 1,2 graus. Ora, como sabemos, o Acordo de Paris reconheceu que para evitar os efeitos mais graves das alterações climáticas, deveríamos limitar o aumento da temperatura a 2 graus, face aos valores da era pré-industrial, e fazendo todos os esforços possíveis para não ultrapassar 1,5 graus. A verdade é que já estamos próximos deste nosso limite e estas alterações climáticas, que já são visíveis e sentidas por todos, têm tendência para se agravar, com implicações, ainda que de forma diferente, ao nível das diferentes atividades e dos diferentes setores. E é por isso muito importante que os líderes, seja de empresas, dos governos, etc., comecem já, e diria idealmente ontem, a perceber de que forma é que esta tendência pode impactar a sua atividade. E aqui a questão que se coloca então é, ok, mas como? Por onde é que eu devo começar? O que é que eu devo fazer a seguir? Diariamente diferentes entidades chegam até nós com o objetivo de iniciar ou de solidificar o seu percurso neste combate, que é global, e há aqui um conjunto de perguntas-chave que as empresas podem e devem fazer para conhecer melhor a sua realidade e o seu desempenho climático. E perceber também quais é que são os riscos decorrentes das alterações climáticas a que os seus negócios estão sujeitos. E aqui um ponto muito importante, antes de avançarmos, é que para este caminho ser feito de forma sólida e com futuro, a administração, os responsáveis da organização devem estar conscientes e reconhecer esta problemática e este desafio. E então, ok, eu já percebi que tenho um caminho a percorrer, a administração da minha empresa está sensibilizada, está consciente disso, e então vamos dar início ao processo. O primeiro passo é então perceber qual é que é o impacto da minha atividade em termos de emissões de gases com efeito de estufa, o que me vai permitir compreender quais é que são os pontos críticos e nos quais eu devo atuar e também onde é que eu me posiciono face às expectativas dos meus stakeholders relativamente ao meu desempenho climático. E é aqui que as ferramentas vão começar a ajudar. Para perceber o impacto da minha atividade, vou precisar de realizar um cálculo
com base em vários inputs que podem ser aqui internos ou externos. Os inputs internos prendem-se com o que nós chamamos os dados de atividade, por exemplo, ao nível dos consumos de combustível, dos consumos de eletricidade, as próprias viagens de negócios de colaboradores, compras, aquisições que a empresa faz ao longo do ano, e que podem estar aqui alojados em sistemas de informação da empresa, por exemplo em SAP, mas também em bases de dados de clientes ou de fornecedores. E depois a combinação destes dados com aquilo que nós chamamos os fatores de emissão e de conversão vai-me permitir converter esta minha atividade em termos de emissões de gases com efeito de estufa. E se eu fizer este exercício de forma periódica, vou poder acompanhar e perceber a evolução até à data e comunicar isso aos meus stakeholders. E temos aqui um ponto, é que temos vindo a assistir a uma importância crescente por parte dos diversos stakeholders à informação relacionada com o clima e que é divulgada pelas organizações e que já não é de todo a informação financeira que importa, apenas a informação financeira que importa, mas cada vez mais a forma como a parte financeira casa e está aqui relacionada com a parte não financeira. Nós aqui na UI temos vindo a desenvolver ferramentas completas e que nos têm permitido apoiar os nossos clientes neste processo, nomeadamente na determinação do seu inventário de emissões, a sua pegada, e como por exemplo esta ferramenta que trago, que é customizável e é adaptável a cada organização e que permite aqui integrar diretamente inputs internos, como vimos no slide anterior, permite que das bases de dados internas do cliente sejam aqui vertidas para esta ferramenta e permite aqui fazer então o cálculo da pegada para as várias fontes de emissão que existem nessa empresa e na sua cadeia de valor. Esta ferramenta permite depois também monitorizar as emissões, identificar os hotspots e portanto quais é que são as minhas principais fontes de emissão e com esse conhecimento eu vou poder tomar decisões de forma mais informada. Temos assistido também cada vez mais que empresas que nos contactam para o desenvolvimento de uma ferramenta própria para o cálculo de emissões e, portanto, com diferentes graus de complexidade, também depende da própria maturidade da empresa, para que possam depois ser autónomos neste processo de avaliar anualmente também o seu impacto. Mas, adicionalmente, também existem ferramentas de cálculo disponíveis gratuitamente, como é o caso aqui dos recursos do GHG Protocol, que aliás é aqui a metodologia que tipicamente utilizamos para calcular aqui o inventário de emissões das empresas. Aqui esta primeira calculation tool que permite funcionar aqui numa base Excel e que permite de uma forma relativamente simples estimar as emissões. É uma ferramenta que, embora não seja completa, não abrange todas as categorias ou todas as fontes, permite ter uma ideia, aqui uma aproximação do valor da minha pegada. E depois aqui a segunda que, enquanto que a primeira é numa base Excel, aqui a segunda é em formato web, portanto é aqui numa página web e que me permite calcular as minhas emissões na minha cadeia de valor. Também não permite o cálculo de todas as categorias possíveis, mas permite-me ter uma ideia e, portanto, é aqui uma ferramenta que também pode ser e tem sido utilizada também por muitas empresas. Depois, aqui os benefícios deste cálculo e desta determinação. Sabemos que o conhecimento mais aprofundado sobre o desempenho climático, nomeadamente aqui ao nível das emissões, traz aqui um conjunto de benefícios a curto, médio e longo prazo, que me permite monitorizar o meu desempenho, como vimos anteriormente, e portanto tomar aqui decisões de uma forma mais informada, aqui decisões estratégicas e importantes para a minha organização, e como vimos é possível reportar e divulgar essa informação aos stakeholders, trazendo aqui, aumentando aqui a transparência e trazendo aqui também um reconhecimento de ok, eu conheço o impacto da minha atividade, eu estou preocupado e alerta para essa necessidade de acompanhar, vou reportar isso aos meus stakeholders para eles perceberem também que eu estou num caminho e que vou fazendo sempre o possível, o melhor possível para reduzir o meu impacto. E com isso consigo também reforçar a minha reputação corporativa no que diz respeito aqui às minhas emissões de gases com efeito de estufa. Ok, então mapeámos as nossas atividades, conhecemos a nossa pegada e as nossas principais fontes de emissão e vamos agora passar para a resposta a outro grupo de questões mais direcionadas aos riscos climáticos e tentar aqui perceber que atividades é que podem ser mais impactadas pelas alterações climáticas.
O risco climático pode ser aqui mais complexo de definir e também de compreender, e por isso talvez ele não seja ainda tão rapidamente incluído nas análises de risco das empresas, mas é fundamental que as empresas iniciem este processo o quanto antes, permitindo-lhes definir estratégias de mitigação de eventuais riscos, bem como a alavancagem de oportunidades. E este ponto é aqui muito importante. Não só as organizações devem mapear os riscos, mas importa também mapear e explorar oportunidades que podem resultar, por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos e novos serviços. Olhando aqui para o lado dos riscos, vimos aqui que eles são caracterizados em dois grupos e, portanto, falamos tipicamente nos riscos físicos e nos riscos de transição. Aqui os riscos físicos que resultam de eventos climáticos extremos, como secas ou inundações, por exemplo, ou também podem ser devidos a alterações de longo prazo nos padrões climáticos e que podem causar, por exemplo, o aumento do nível do mar. Estes riscos podem ter implicações financeiras para as empresas, no caso, por exemplo, de danos diretos nos seus ativos, por exemplo, em infraestruturas, que pode levar aqui a uma paragem na produção ou ter impactos também na cadeia de fornecimento e que pode levar, por exemplo, à escassez de recursos. E depois temos então os riscos de transição, que são riscos que podem implicar alterações aqui substantivas nos negócios, ou seja, para responder à necessidade de mitigar ou de adaptar às alterações climáticas, eu posso ter aqui uns riscos que me tragam aqui um impacto financeiro, também reputacional, como é o caso, por exemplo, da introdução de políticas e regulamentações climáticas, que pode até levar aqui um aumento nos custos operacionais, a entrada no mercado de novas tecnologias verdes, alternativas e disruptivas, ou até que temos vindo também a assistir às alterações nas expectativas dos investidores e de outros stakeholders. Depois, esta identificação de riscos e oportunidades deve então ser integrada na análise e gestão de risco da organização, para depois poder alimentar o desenvolvimento da sua estratégia aqui de crescimento também da organização, sendo que depois aqui também é muito importante tentar perceber e materializar qual é que será o impacto financeiro que estes riscos podem ter na minha atividade. Para avaliar estes riscos e fundamentar aqui as minhas decisões, um dos instrumentos mais importantes é a cenarização climática e que é aqui usada para identificar e avaliar potenciais implicações de um conjunto de futuros possíveis, ou seja, vamos perceber quais é que são os futuros que podem vir a acontecer sob determinadas condições de incerteza e sob determinados aspectos, e então quais é que são aqui as implicações que podem ter também na minha organização e na minha atividade. Estes cenários passam pela seleção de diferentes variáveis e pela comparação também de tendências económicas globais ou específicas de determinado setor, que pode ter como base, por exemplo, roteiros setoriais ou nacionais. Por exemplo, no caso de Portugal, foi feito recentemente um exercício que culminou no roteiro nacional para a neutralidade carbónica, e então quando eu estou a avaliar o meu negócio relativamente a estes temas, eu posso ter em conta e devo ter em conta aqui os principais drivers para a descarbonização que estão identificados neste roteiro, por exemplo, e tentar perceber de que forma é que eles podem aqui condicionar ou implicar na minha atividade. Neste slide temos aqui duas entidades que avaliam e que nos apresentam cenários de evolução climática, por um lado ao nível físico, de cenários físicos, e que pretendem aqui modelar qual é que será a resposta do clima da Terra à alteração nas concentrações dos gases com efeito de estufa na atmosfera, e por outro, aqui à direita, os cenários de transição e que têm aqui em conta o efeito de novas tecnologias ou políticas climáticas para as emissões. O objetivo não é aqui descascar cada cenário, mas ouvimos muitas vezes falar o cenário 8.5, o cenário 4.5, o cenário SDS, por exemplo, e tentamos aqui perceber o que é que isso significa e que impactos é que podem ter estes cenários se acontecerem. Então, se olharmos aqui para a imagem da esquerda, num cenário de mais altas emissões, portanto que é aqui este encarnado mais escuro, vamos ver as emissões vão continuar a aumentar, a temperatura da Terra vai aumentar também e então vamos ter à partida impactos físicos mais preeminentes, ou seja, maior ocorrência de eventos extremos. Por outro lado, se virmos aqui um cenário de emissões mais baixas, em que são feitos muitos esforços para reduzir as emissões e conseguimos até manter o aumento da temperatura
abaixo dos 2 graus, então os impactos serão aqui mais de transição, uma vez que à partida vai resultar de novas regulações, de novas tecnologias, imposições de stakeholders. E depois, paralelamente aqui aos cenários do IPCC, a IEA define e analisa também cenários, mas mais focados no impacto da aplicação de compromissos climáticos na redução das emissões. E, portanto, varia, por exemplo, desde um cenário que considera os compromissos estabelecidos pelos países e que, na verdade, segundo as análises recentes, dizem que ficam aqui aquém do que é necessário, ou até um cenário em que existe efetivamente um foco acentuado na descarbonização e no objetivo de alcançar a meta do Acordo de Paris. Relativamente aqui ao tema dos riscos climáticos e da aplicação de cenários, aqui a UI anualmente faz uma análise, a informação pública que é reportada por diversas empresas, e a última edição identificou que apenas 41% das empresas que foram analisadas mencionavam ter realizado uma análise de riscos com recurso à cenarização. Foram analisadas cerca de 1.100 empresas e verificou-se que aqui os cenários mais utilizados são aqui o 8.5 e o 2.6, os cenários de mais altas emissões e baixas, como referi anteriormente, e que me permitem aqui perceber o que é que pode acontecer do melhor ao pior cenário. Relativamente aqui ao horizonte temporal analisado, as empresas tipicamente focam-se essencialmente em 2030 e em 2050. Aqui observamos que há um alinhamento às metas e que é o horizonte temporal das principais metas dos compromissos nacionais e europeus. À semelhança das ferramentas de cálculo, trago aqui também algumas ferramentas de cenarização desenvolvidas pela UI aqui para análise de riscos climáticos, ferramentas que nós utilizamos diariamente no apoio aos nossos clientes, e são ferramentas que permitem algumas modulação do clima físico e, portanto, considerando aqui diversas variáveis, e outras que refletem as particularidades de diferentes setores para modelar aqui quais é que podem ser os riscos e oportunidades de transição. Depois, aqui a terceira é uma ferramenta que vai integrando o conhecimento gerado em projetos que são realizados aqui pela UI e outras fontes confiáveis, e permite aqui ir criando um banco de dados por setor que depois podemos também aplicar em análise de benchmark e perceber aqui em conversas com empresas de determinados setores quais é que podem ser aqui alguns riscos e oportunidades para o seu setor de atuação. Mas também, à semelhança, como apresentei anteriormente, existem ferramentas de acesso público e que podem ajudar neste processo de identificação e análise de riscos. Aqui, um ponto importante é que estas ferramentas não têm necessariamente de ser plataformas automáticas com base em inputs e seleção de variáveis, onde no fim obtenho um gráfico ou uma tabela, mas podem sim ser aqui publicações anuais, por exemplo, com informação mais atualizada e cujos resultados eu posso utilizar nos meus exercícios de reflexão e cenarização e transpor para aquilo que será a atividade e a realidade da minha empresa e do meu setor. Depois, aqui para terminar, para cumprirmos aqui o nosso tempo, deixo aqui 3 principais mensagens-chave e, portanto, o conhecimento permite a tomada de decisão mais informada e, por isso, conhecer a minha pegada, os riscos climáticos que podem afetar a minha atividade, permite-me tomar decisões estratégicas e mitigar esses riscos, e até porque, como se costuma dizer, o que não é medido não é possível ser gerido, e o que não é gerido não é possível ser melhorado, e portanto é fundamental termos aqui esse acompanhamento, irmos aqui acompanhando e medindo e calculando a nossa pegada e acompanhando aqui os riscos, até porque isto é um processo evolutivo, digamos assim, portanto a ciência climática está em constante atualização e portanto temos que verter essa atualização também para a nossa atividade. Depois, aqui a definição de métricas climáticas e a sua relação com a performance financeira, que é cada vez mais importante para o desenvolvimento sustentável das organizações e, portanto, como referi, já não é só a minha performance financeira que interessa, mas sim cada vez mais, e temos assistido a isso, há aqui critérios que stakeholders, que têm os próprios investidores e outros stakeholders têm dado cada vez mais relevância. E, por fim, aqui que não existe uma solução que sirva a todas as empresas, nem a todos os setores, e por isso é fundamental que cada organização avalie e aplique cenários
e escolha variáveis e selecione aqui os seus parâmetros de acordo com as suas próprias características e com as características do setor onde atua, porque não é possível aplicar aqui uma mesma solução para todos os setores. Depois, aqui para terminar, deixar aqui uma frase final que nos diz que relativamente aqui ao futuro, o objetivo não deve ser prevê-lo, mas sim torná-lo possível. E aqui neste caso, nós não queremos, na verdade, prever quantos graus a temperatura vai aumentar, mas queremos sim utilizar o conhecimento mais atual para tornar possível alcançar o nosso objetivo global de não ultrapassar 1,5 graus. Portanto, este deve ser efetivamente o nosso objetivo. E pronto, termina assim a minha apresentação. Obrigada pela vossa presença, pela vossa atenção. E agora, professor Miguel, passo-lhe aqui. Eu estou aqui a aguardar que me deem, portanto, permissão por causa da câmara. Entretanto, só aqui. Bom, antes de mais, Beatriz, muito obrigado aqui pela apresentação que nos trouxe e também pela explicação sobre este tema que tem tanta importância na nossa sociedade. Nós, entretanto, ao longo também da sua apresentação, fomos aqui recebendo algumas questões sobre este tema e para já lanço-lhe a primeira questão, que é a seguinte. A medição da pegada de carbono é super importante, mas um referencial que permita a comparação entre empresa é fundamental. Para quando? Então, isso é um ponto muito importante e, na verdade, aqui nos nossos exercícios que fazemos com as empresas há sempre um ponto que tem a ver com uma análise benchmark, ou seja, tentar perceber como é que eu me comparo com outras empresas do meu setor, como é que eu me comparo que tenha aqui uma atividade similar, não é? E, portanto, perceber aqui a níveis específicos, digamos assim, como é que eu me posso aqui comparar e, portanto, é efetivamente muito importante perceber essa relação entre empresas, como é que muitas vezes são divulgadas aqui informação e às vezes os números são apenas números e não conseguimos perceber o que é que eles significam, digamos assim, mas quando os comparamos e quando os colocamos mais ou menos ao mesmo nível, digamos assim, é efetivamente possível. Portanto, nós nas nossas atividades, nos nossos projetos, fazemos esse exercício, portanto, perceber aqui e dar também às empresas que são nossos clientes a possibilidade de perceber como é que elas se posicionam e comparar, fazer aqui essa comparação como aqui a questão colocava e, portanto, pode ainda não existir assim efetivamente uma base, portanto, há informação pública disponível e, portanto, as empresas podem consultar face a outras empresas comparáveis ou face aqui a setores dentro do próprio setor, há informação pública disponível e devem fazer essa comparação. Muito bem. Entretanto, a segunda questão que lhe coloco é a seguinte, é que quais são os setores que mais requisitam este tipo de serviços? Tipicamente a indústria, portanto, é assim, nós trabalhamos com vários setores, mas tipicamente a indústria são aqui quem mais nos contacta, porque também muitas vezes são quem vai ser mais afetado, todos os setores vão ter aqui, vão ser afetados e há aqui impactos que vão bater em todos os setores, mas tipicamente recebemos mais contactos aqui de nível industrial. Muito bem. E, entretanto, temos aqui outra questão, que é, aliás, temos duas questões neste momento. Uma é se o mercado está a aderir facilmente a esta ideia, e a segunda questão é de que forma são integradas nos vossos modelos as externalidades provocadas pela pegada ecológica. Então, aqui relativamente à primeira questão, que tinha a ver se o mercado estava aqui a aderir a esta ideia. Sim, não é apenas aderir a uma ideia, mas uma compreensão crescente de que efetivamente deve ser aqui trazido para dentro das organizações. Portanto, sabemos que nem todas têm o mesmo grau de alerta, digamos assim, mas verifica-se até porque muitas vezes são estímulos externos à organização, seja porque os seus clientes de repente começam a exigir que conheçam a sua pegada, por exemplo, temos casos em que há clientes que estão aqui a fazer este exercício porque também os seus próprios clientes estão também já a exercer essa pressão e, portanto, sim, verificamos que há aqui uma adesão e cada vez crescente.
Portanto, aqui mais ao nível da pegada, sem dúvida que há aqui muito mais empresas a fazer esse cálculo, mas também cada vez mais ao nível dos riscos, e tentar perceber, compreender como é que eu posso integrar isto na minha análise de risco da minha empresa e, portanto, sim, temos verificado aqui um aumento. Muito bem. Depois, a segunda questão, que era de que forma é que são integradas nos vossos modelos as externalidades provocadas pela pegada ecológica. Esta questão é interessante. Não sou aqui expert nos modelos em si e, portanto, temos toda uma equipa que trabalha nisso e, portanto, tem aqui outras expertises neste tema e, portanto, podemos voltar aqui a falar posteriormente para aqui também dar aqui uma resposta de uma forma mais completa e poder aqui dar essa resposta, porque efetivamente há aqui várias variáveis que são incluídas, há aqui vários temas que são trazidos para cima da discussão, cada empresa também tem os seus próprios temas e o seu setor e, portanto, aqui dentro dos próprios modelos podemos falar depois, posteriormente. Muito bem. Entretanto, temos aqui mais algumas questões, eu vou colocar agora duas questões. Portanto, a primeira é: a medição da pegada de carbono é super importante, mas um referencial que permita a comparação entre a empresa é fundamental. Para quando? Desculpa, esta já foi respondida, portanto, estava aqui a verificar as questões que já estavam sido respondidas. Portanto, a primeira questão é, agora sim, mas ainda não há um referencial em que todos medem da mesma forma a pegada de carbono, tornando esse indicador incomparável. Exemplo, fatores de emissão utilizados, entre outros. A segunda questão, Beatriz, é na sequência da primeira pergunta, portanto, não sei se quer que eu recorde a primeira pergunta. Eu consigo ver aqui as perguntas também e, portanto, vou... Sabe se a União Europeia prevê standardizar uma ferramenta? Então, a primeira, sim, efetivamente, existem referenciais, mas não existe aqui uma obrigatoriedade de seguir determinado, portanto, sabemos que a maior parte das empresas, vamos acompanhando isso, segue aqui a metodologia do GHG Protocolo, mas efetivamente ao nível dos fatores de emissão não há aqui valores standard, digamos assim, ou exigidos que sejam usados por todas as empresas e isso cria efetivamente aqui alguma incomparabilidade, digamos assim. Mas quando fazemos esta análise vamos também tentar perceber ao nível da metodologia e tentar comparar com empresas que reportam, porque as metodologias muitas vezes também são aqui reportadas, se pensarmos sempre ao nível do CDP, é tipicamente identificado e muitas vezes até os próprios fatores de emissão e, portanto, tentamos ao máximo perceber, face a estas metodologias, as opções que são tomadas, as categorias, porque sabemos que nem todas as empresas calculam para todas as categorias, nem para as mesmas, digamos assim, portanto, tentar comparar efetivamente, a fazer a melhor comparação possível entre empresas. Depois, a outra questão, que era na sequência da primeira pergunta, sabe se a União Europeia prevê standardizar uma ferramenta? Não sei, é a resposta mais aqui sincera, não sei se está aqui previsto ser uma ferramenta única, digamos assim, e igual para todas as empresas. Muito bem. Então, e agora vamos a mais duas questões. A primeira é, por curiosidade, qual a dimensão das empresas mais pequenas que já estão a fazer este tipo de avaliação de riscos e consequentes ações? E a segunda questão é, existem, à semelhança das ferramentas para cálculo das emissões de carbono, existem ferramentas para cálculo do sequestro de carbono associada, por exemplo, a serviços de ecossistemas? Então, aqui relativamente à primeira, a maior parte das empresas com as quais nós trabalhamos são empresas grandes, portanto, também já há empresas mais pequenas a contactar, mas aqui em termos de dimensão nós temos aqui mais contacto com empresas maiores. Numa outra vida, diria assim, trabalhei aqui com empresas mais pequenas, mas não tão pequenas, ou seja, não ao nível das micro ou pequenas empresas. Mas já acredito e existem, portanto, se pensarmos até ao nível do estabelecimento de metas, já há várias empresas a estabelecer metas para redução de emissões e para atingir aqui alguns objetivos, e são aqui empresas PME que podem ser consultadas também nas plataformas onde são divulgadas quais os compromissos, que empresas, com que cenários é que se alinham, e portanto é possível ir cada vez mais vendo e consultar que empresas é que vão aqui tendo esses compromissos e que riscos é que também já estão aqui a avaliar. Depois aqui, pela outra questão, existem ferramentas para cálculo do sequestro de carbono associado, por exemplo, a serviços dos ecossistemas.
é que há também cada vez mais ferramentas, e até o próprio GHG Protocol tem aqui uma ferramenta que permite calcular não só as emissões biogénicas, portanto aqui derivado, por exemplo, de floresta, etc., mas também o sequestro, aqui especificamente associado a serviços dos ecossistemas. Vou confirmar e depois posso aqui dar uma resposta também mais completa, mas há e vai passar por aí, portanto os serviços dos ecossistemas vão também começar a ganhar cada vez mais relevância e, portanto, aqui entrar como as opções para as empresas também e, portanto, aqui se efetivamente já existe neste momento, vou confirmar e depois dou aqui também um feedback. Muito bem. Beatriz, agradecer pela sua presença e também por ter aqui brindado com esta apresentação. Agradecer também a presença de todos que ao longo também destes 5 dias, portanto, que fomos aqui apresentando e também tocando em vários temas muito ligados à área da sustentabilidade e, portanto, agradecer pela presença constante nestes 5 dias. Eu vou deixar os meus contactos, portanto, no chat para qualquer questão, depois nos possam, obviamente, contactar e agradecer mais uma vez a todos e, em particular, hoje à Beatriz, que nos brindou aqui com esta apresentação. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia e bom fim de semana. Obrigado igualmente.